Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo número 6, tá? No vídeo de agora a gente vai fazer o lançamento das vigas. Basta clicar 2 vezes no modelador estrutural, né? E o que que acontece, pessoal? Só para lembrar aqui na nossa referência externa. Nós temos 2 tipos de vigas. Nós temos as vigas baldrames, que elas vão estar ali no nível térreo, e nós teremos as vigas de cobertura, que vão estar ali no nível cobertura, tá? A gente vai lançar as duas de forma muito simples, mas antes da gente fazer o lançamento delas, é importante que você saiba que o comando ortogonal tem que estar habilitado. O que é o comando ortogonal, professor? É aqui embaixo, ó, onde está escrito modo ortogonal barra normal, é o modo que a gente vai habilitar que todos os elementos sejam lançados sempre a ângulos de 90 graus. Tudo bem? O mesmo é verdadeiro para qualquer outro comando. Se você for desenhar uma linha, aqui o ortogonal não está habilitado. Tá? Quando eu clico aqui no comando ortogonal, e agora eu desenho, eu só consigo desenhar linhas em 90 graus. Tudo bem? Ué, professor, você pode desenhar uma pancada de linha ali? Então, posso, mas elas não ficarão aqui. Se eu tentar selecioná-las para apagar, inclusive, eu não consigo. Tá? O comando linhas, pessoal, quando a gente está no modelador estrutural, elas só são linhas temporárias. Se eu faço qualquer edição no modelo da estrutura, elas somem. Exemplo, vou botar aqui um pilar novo. E aí o último comando some. Tudo bem? Outra coisa importante é, caso eu queira apagar o modelo que eu um elemento estrutural que eu modelei, basta selecionar e clicar delete, igualzinho ao AutoCAD. Ele apaga. O Ctrl Z funciona, tá? E você pode digitar e refazer também se desejar, tá? Então, todos aqueles comandos são aí similares que a gente já está trabalhando, tá? Então, pessoal, deixa aí o comando ortogonal habilitado. Você pode gerar também 90 graus ao seu desenho, se você desejar. E você pode habilitar o comando snap, que é aquele comando captura. Toda vez que eu for desenhar alguma coisa, esse comando de captura estiver habilitado, ó, ele vai puxar ali em verdinho, ó, não sei se vocês estão vendo na minha tela, mas ele puxa em verdinho ali a captura. Ó. Então eu posso selecionar ali onde que eu vou fazer, ó. Tá? Se esse comando, esse imazinho ele está desligado, isso não existe mais. Tá? Bom, então, antes da gente lançar, pessoal, lembrando, todas as vigas aqui, tanto da baldrames quanto da cobertura, são 15 por 40. O primeiro número sempre diz a largura, o segundo número sempre diz a altura. Se fosse uma viga deitada, né, ela seria 40 por 15, tudo bem? Lembrando aqui que as nossas vigas baldrames, a carga dela é uma carga de parede, e as vigas ali, elas têm uma carga de ponto 3, tá? Então, no pavimento térreo, eu venho aqui em vigas, e a mesma coisa com pilares, dados atuais, clico neles. Aqui a numeração número 1, a minha seção, né, é uma viga de 15, perdão, por 40, tá? E aqui eu já vou atribuir a carga. Só para deixar claro, pessoal, eu gosto de trabalhar sempre em quilonewton, tá? Só para mostrar para vocês que é possível alterar. E é até bom que apareceu isso no vídeo que eu consigo alterar com vocês, tá? Eu vou, antes de lançar ela, eu vou clicar aqui em cancelar, vou fechar aqui o modelo estrutural e eu vou editar essa informação. Eu venho aqui em edifício, na aba edifício, unidade de projeto, clico nela, tá? Ele vai tornar comum a todos esses projetos. Todos esses pavimentos você pode tornar comum a todos, ou você pode só tomar comum a todos no geral, né? Clicar aqui em sim, vou clicar aqui em ok. Bom, aqui, pessoal, você pode editar todas as unidades, né? Geometria, trabalhar tudo em centímetro. Material, MPa ou tonelada, né? E aqui é massa, tá bom? A massa é tonelada, a força eu vou botar tonelada, força, tudo bem? Força por comprimento, tonelada, força, metro. Força por área, tonelada, força, metro quadrado. Momento, tonelada, metro. Momento por comprimento, tonelada, metro, comprimento. Tá? Você pode, inclusive, melhorar as unidades, né? Então, vou botar aqui 2 casas decimais, né? Tá? Você pode mudar outras coisas também, por exemplo, outros fatores aqui, em vez de quilonewton, pode botar tonelada, metro também, e assim por diante. Vou clicar aqui em OK. Desejo salvar, sim. Agora, quando eu voltar lá no térreo, clicar 2 vezes aqui. Vou voltar lá em vigas, ó. Dados atuais de viga. Seção barra carga, vai aparecer lá a unidade tonelada metro. Bacana? Então, continuando. 15 por 40.
Vou botar aqui no pavimento, térreo, vou botar aqui carga permanente 0,8 tonelada-metro. Carga acidental, a gente não considera a alvenaria como carga acidental. Vou clicar em inserir. É interessante, pessoal, que você pode botar carga alfanumérica. Então, por unidade de comprimento ou por unidade de metro de parede, ó. Então tem aqui tijolo de 14, bloco, quando você clica no deles, ele já indica qual é o peso por metro quadrado. E você indica a altura. Ah, minha parede tem 3 metros. Você pode fazer isso direto e ele lança aquela carga para você. Você só deve ter atenção que aqui ele só considera o peso do tijolo, tá? Então, se você bota 2, 3 centímetros de revestimento em cada face, isso deve ser considerado. Então, eu sempre peço para você calcular à mão primeiro qual é o peso da parede acabada, do que só lançar o peso do tijolo. Tá? Isso é muito importante. Você pode acessar a NBR 6120, que a 6120 que vai estar lá indicando, né, os pesos por parede, né, caso você tenha alguma dúvida. Né? Clica aqui em inserir, clicar OK, ele já atribui esse peso de alvenaria. Clicar aqui em OK. Agora, pessoal, o comando ortogonal, toda vez que você fecha o modelador, ele anula, né? Então você tem que habilitar de novo. E aqui, caso você não lembre onde é que estão as alvenarias, né? Tá aqui indicadas, né? Então, para inserir vigas é muito simples. Clica aqui em inserir viga. Vou clicar aqui na quininha e observe, ó. Vocês estão vendo que a viga está sendo inserida, tá? E aqui eu tenho o comprimento, ó. Eu posso botar um comprimento digitado. Quero que ela seja 370, ou por exemplo 360 e dá Enter. E dá Enter. Ele fez a viga. Aqui observe, com muita cautela, duas informações. Primeiro, a viga não está exatamente no eixo do pilar, ó. Ela tinha que estar ali indicada, né, com a quina aqui do pilar, né, rente à quina do pilar, e saindo desse eixo aqui. E não está. E outra coisa é que o comprimento também não fechou, né. Então eu nunca aconselho você a lançar por centímetros, é bom ir até o final, tá. Então para inserir a viga, observe, né, quando você clica aqui, é igualzinho o pilar, se você clica F2, ele vai mudar a inserção em vez de eixo para a esquerda ou direita, perfeito? Então a inserção ela sempre altera com o tipo, tá? Clicando F2. Você pode alterar aqui em cima direto, por exemplo, quero que insere pelo eixo. Se ele vir, insira pelo eixo. Ah, não, quero que insira pela esquerda, né, que a gente viu ali. Clicar, inserir pela esquerda, tá? Mas eu acho mais fácil só realmente clicar e selecionar aqui. Então vou inserir aqui para cá, vou até o final, clico na parede, né, naquela indicação ali, ou na face do pilar, e dou Enter, ou botão direito, né. Quando ele indica esse apoiozinho aqui, ele indicou já que a viga já está apoiada, tudo bem? Então ele está apoiado no P1 e apoiado no P2, né. A próxima viga que eu tenho que lançar seria a viga V2, né. Então, exatamente como a gente falou da ordem de leitura de projeto, as vigas a gente sempre vai ler as vigas na horizontal primeiro, viga 1, viga 2, se tivesse outro aqui embaixo, viga 3, viga 4, depois as vigas na vertical, viga 1, viga 4, né, seria viga 5, viga 6, viga 7, viga 8 e assim por diante, tá bom? O que que eu aconselho, né? Sempre vigas, sempre você vai inserir da seguinte lógica, sempre da esquerda para a direita, tá bom? De baixo para cima, sempre. Que você sempre vai estar inserindo da esquerda para a direita, faz sentido? Como assim, professor? Vou inserir essa aqui de baixo para vocês verem. Vou inserir daqui para cá, cliquei, dou Enter, tá? E agora eu vou inserir, ó, de baixo para cima. De baixo para cima, ela acaba sendo da esquerda para a direita. Por quê, professor? Porque quando eu giro 90 graus, ó, deitou, né? Sim, aí eu vou inserir, ó, da esquerda para a direita. Então a lógica é sempre da esquerda para a direita, ou de baixo para cima, sempre, que eu sempre botei isso. Tudo bem? Vou virar aqui 90 graus. Tá? Então, pessoal, observe duas informações. Primeiro, ele desenhou já todas as vigas, eu vou tirar aqui o modelo para a gente não ocultar a arquitetura. Ele desenhou as vigas aqui, ó, viga V2 primeiro, viga V1, viga V3, V4. Ele não lançou certinho, que nem. Então a gente tem que mudar essa leitura. E segundo, né, apareceu um X em azul, perceberam? Esse X em azul, pessoal, ele está delimitando um contorno fechado. Isso quer dizer que eu posso lançar ali um pano de laje, se eu quiser. Eu só consigo lançar panos de lajes em contornos definidos, sejam definidos por vigas ou definidos com fechamento de bordo, né, que é uma outra característica aí mais pra frente que a gente pode falar. Tá? E outra coisa interessante, ó, os eixos da vigas, elas não estão coincidindo, né? O que eu gosto de fazer sempre para ter certeza que o modelo está lançado direitinho, é o comando viga-viga, que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui em vigas,
tem um comando escrito viga-viga. Quando eu clico nele, ele vai juntar as vigas que estão sempre na perpendicular uma da outra. Clique em uma, eu passo o mouse, ó, ele vai selecionar, ó, passo aqui, ele já está indicando qual é o elemento, ó. E aí quando ele indica que eu clico, pronto. Ele juntou as duas vigas, percebeu? O verdadeiro seria a mesma coisa, ó, se essa viga não tivesse acabado, ó, se ela tivesse, tipo, não teria ido até lá, eu posso usar o comando viga-viga, ó. Viga, viga-viga. Ele juntaria. Perfeito? Então eu gosto de fazer, ó, comando de botão direito, ele repete o comando, viga-viga, botão direito, viga-viga. Essa forma de garantir que o modelo está perfeito, né? Logicamente que o modelo real, né, a estrutura construída, ela não é perfeita. Mas o TQS, ele trabalha com rotinas matemáticas, então ele precisa ser perfeito para que funcione, tá? Perfeito? Então vigas do pavimento térreo, né, que são as nossas vigas de baldrames, foram todas lançadas. Vou fazer a renumeração delas para que a viga V2 vire V1, né, e ela seja numa ordem correta, né? Então vamos lá, modelo, renumerar, vou renumerar todas as vigas a partir do número 1. Pronto, viga 1, viga 2, viga 3, viga 4. Perfeito? E a última coisa interessante, pessoal, é para ver o seguinte, professor, será que a viga V4 está com carga mesmo? Basta clicar 2 vezes no número dela para ver se ela foi lançada. Existe uma outra forma também de você observar cargas. Você pode clicar aqui, ó, dentro da aba modelos, tem aqui parâmetros de visualização. Tá? Clicando nela, nos parâmetros de visualização, você pode primeiro pedir para ele informar algumas características dos elementos gráficos, quanto de cargas. Eu venho aqui cargas, vou pedir para ele mostrar as cargas distribuídas em vigas, ó. Vou clicar em OK. Quando eu faço isso, ó, há uma mudança de coloração, ó. Então, em cima da viga V1 tem uma carga de 0,8 tonelada-metro lançada. Da V4 também. E o que é interessante é o seguinte, se eu altero essa carga, ó, vou botar em vez de 0,8, vou botar 3, é uma carga mais pesada. Ela muda a cor dela, tá? Geralmente cores mais intensas são reforçadas, né? Ou seja, eu consigo ver de forma gráfica, né, qual é a viga que está mais carregada. Tá? Então isso aí é uma coisa bacana de você saber. Beleza? Salve. Vamos ver aqui o 3D dela. Tá aí, todas as nossas vigas lançadas. Legal, né? Como no 3D ele consegue, a gente editou o parâmetro de visualização, ele aparece até a própria carga uniformemente distribuída. Se eu voltar lá em parâmetro de visualização e tirar, aquela carguinha vai sumir também. Que bacana, né? Beleza, né? E aí, pessoal, se a gente for agora para o pavimento térreo, obviamente não tem fundações, né? E ainda também não tem vigas, nem iremos lançar. E no pavimento cobertura, não foram lançadas as vigas de cobertura. A gente vai lançá-las juntas agora. Então, vou clicar aqui em vigas, dados atuais. Também são todas 15 por 40. E a carga delas é 0,3, né? Que a gente viu no desenho. Clico em inserir, clico OK, clico OK. A gente já sabe onde é que essas vigas vão estar, né? Vou clicar aqui e abrir o modelo para vocês, mas já sabe onde elas estão. Vou inseri-las então. Então vou aqui inserir viga, sempre da esquerda para a direita, F2. Então lancei a primeira viga, viga 2, e de baixo para cima. Perceberam que a modelagem ela é relativamente rápida? Tá? Vou fazer o comando viga viga agora. Viga viga, comando viga viga e viga viga. Bom, uma dúvida para aquela pessoa que está nos assistindo agora. A viga do pavimento cobertura, ela está discriminada lá como viga V1. E a viga do pavimento térreo, na mesma posição, também está escrito como viga V1. Só que você concorda que a viga V1 ela não tem uma carga maior do que a viga V1 da cobertura? Ah, verdade, pessoal. Vamos ver lá os parâmetros de visualização de novo. Ó. A viga da cobertura está com uma carga de 0,30, enquanto a viga do pavimento térreo está com uma carga de 0,8. Naturalmente, pessoal, quanto mais carregada uma viga mais armadura a gente geralmente bota. Então, naturalmente, o detalhe de armaduras dessas vigas serão diferentes. E para evitar uma possível problema em canteiro de obra, a viga V1 do térreo não pode ser chamada de viga V1 na cobertura. Geralmente, para cada nível que a gente bota, a gente aumenta em 100 unidades. Então, por exemplo, o pavimento térreo são todas as vigas V1. Pavimento cobertura são todas as vigas 101. Tudo bem?
tivesse um outro pavimento acima de cobertura, por exemplo, um ático, todas as vigas do ático seriam a partir de 201. Dessa forma, a gente consegue mandar para o canteiro de obra sempre vigas que têm nomenclaturas diferentes para cada nível de pavimento. Isso é bom porque evita erros. Então aqui é a mesma coisa, as vigas da cobertura, eu vou clicar em renumerar, vou chamar todas as vigas de numeradas a partir de 101, clico em renumerar, pronto. Agora a viga 101 eu sei que é uma viga de cobertura e a carga dela é menor e eu sei que o detalhamento dela vai ser diferente. É muito pouco provável que as pessoas errem o seu detalhamento em canteiro de obra, perfeito? Clique em salvar. E a última coisa que eu mostrarei nesse vídeo, pessoal, é o seguinte, vamos ver aqui o 3D, bacana. Vamos ver aqui o 3D com todas as vigas, ó. Ó, bacana, ficou legal, tá vendo? E uma última coisa, ó, que bacana. Quando a gente for processar a estrutura, ou seja, eu já modelei toda a estrutura, já defini as condições de contorno, que seriam as restrições de movimentações, os apoios, as cargas, os materiais de geometrias, a gente vai simular. Então, o processamento global ele é uma simulação. Para que ele esteja certinho, geralmente a gente vê uma coisa antes de mandar processar, que é uma coisa chamada consistência de planta. E depois a gente vê o processamento do pavimento, para ver se o TQS consegue ler a geometria da estrutura. Eu vou ver aqui consistência de planta. O TQS já fala, olha, o pilar P1 ele está abaixo de 19 centímetros. A NBR 61 de 18 geralmente fala que pilares abaixo de 19 centímetros tem que ter um multiplicador adicional. Ele só está te avisando, isso não é um erro, tá? É um aviso. Tudo bem? Não tem problema, tá? Vou agora ver a consistência desse pavimento. Quando eu clico em consistência, pessoal, e abre essa janelinha branca, ó, significa que o TQS está conseguindo ler a geometria da estrutura. Ó. O que, que tem aqui nessa consistência? Ele te dá uma lista com informações referentes. Então ele mostra aqui basicamente o nível, a cota dele, ele mostra para a gente aqui os tipos de materiais que tem nesse nível, aqui a gente só atribuiu material, mas a gente não atribuiu o elemento com esse material. Aqui a gente informou os elementos que tem e as informações referentes à estrutura, né? Então uma listinha de coisas que o TQS manda processar aí, tá bom? Vou fechar aqui, beleza? Então tá aqui indicado, tá? No próximo os pavimentos, você deve fazer a mesma coisa, verificar a consistência, tudo bem? Então é isso que a gente já sabe, e processamento. Mandou processar direitinho. Caso não tenha alguma coisa certa, exemplo, vamos supor que tem aqui uma viga voando, tá? Vou clicar aqui em consistência. Ele não abre aquela janelinha branca. Ué, como assim, professor? Porque o TQS ele tem algumas regras, né, matemáticas. Então, por exemplo, um elemento de viga, ele precisa necessariamente estar vinculado ou apoiado, né? Se esse elemento não está vinculado ou apoiado, é um elemento que está, na teoria, em suspensão, ele está ali voando, né? E isso é um erro porque o modelo vai simular o efeito da gravidade, né, dos esforços, distribuição ali de forças, enfim. Então isso daqui não distribui para nada, né? Então ele não processa. Então se tiver um erro na sua estrutura durante a modelagem, quando você terminar de modelar tudo, tudo perfeito, você for lá mandar processar globalmente, muitos projetistas iniciantes têm esse problema, não roda, né? E aí a gente começa a ficar doido, procurar o erro, então eu recomendo que toda vez que você terminar de fazer etapas, você processe o pavimento, para que caso não processar, você sabe mais ou menos qual foi a última coisa que você fez, para você saber onde você pode editar para resolver o problema. Ó, apaguei a viga, mandei processar, logicamente ele processou a estrutura. Perfeito? Vou no último nível, para fazer o processamento do nível, tá ok. Vou salvar e fechar o modelador. Atualizo aqui, ele já informa todos os elementos que foram botados, né? E aqui no espacial, como a gente já criou um 3D, ele processa o 3D. Bacana? Isso conclui o vídeo de agora.